Graça e paz para todos os eleitos e predestinados. Melhor tarde para todos, debaixo da graça do Cristo ressuscitado. Meus amados irmãos, irmão Fabiano Santana, seu irmão em Cristo, estamos aqui uma vez mais para fazermos uma live abençoadíssima para a minha vida, para a tua vida, para nossas vidas. O apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, ele disse em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, orai sem cessar. Sendo assim, oremos. Pai dos Espíritos, eu te louvo, eu exalto, eu engrandeço o teu eterno nome. O Senhor é poderoso, o Senhor é todo-poderoso. Eu quero te pedir perdão pelas obras da carne cometida, por olhar, por pensamento, por gesto, palavras e obra. Paizinho, me perdoe em nome do Cristo ressuscitado. Na carne eu sou falho, na carne eu sou imperfeito, mas o meu espírito é santo, o meu espírito não tem ruga, o meu espírito não tem defeito. No espírito eu sou santo. Paizinho, eu te peço, toma o primeiro lugar, toma a primazia dessa live. Eu oro pelos enfermos, as pessoas que estão com câncer, com HIV, as pessoas que estão na UTI, no leito do hospital, gemendo de dor, gritando de dor, dizendo que não aguenta mais, dizendo que para ele acabou, para ela acabou. Pessoas que estão aí desenganadas pela medicina, desenganadas pelos médicos. O Senhor vai aonde a medicina não vai, o Senhor entra aonde a psicanálise não entra, porque o Senhor cura, o Senhor não mudou. Em Hebreus capítulo 13, versículo 8, o apóstolo Paulo disse, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele continua curando, curou no passado, cura no presente e cura eternamente, porque Ele é Deus. Pai dos Espíritos, eu te peço, toma em primeiro lugar, toma a primazia nessa live, fala conosco de uma forma tremenda, gloriosa. Eu oro pelas vidas que estão no presídio também, Paizinho. Liberta elas ali do presídio, salva elas daquela situação ali no presídio, dê livramento, cuida, livra de todo mal, quebra as barreiras, visita agora os presidiários. Pai dos Espíritos, liberta os presidiários daquela situação, salva os presidiários daquela situação, segundo a tua vontade. Eu oro também por essa irmã, por esse irmão que está com depressão, para que o Senhor cure segundo a tua vontade. Que não seja feita a nossa vontade, mas a tua vontade. Pai dos Espíritos, eu te peço que o Senhor me use, pois eu vou usar o teu evangelho, a tua palavra. Empurra um pouco mais essa espada do Espírito no coração dos irmãos, no coração das irmãs. Fala conosco de uma forma tremenda. Toda honra, toda glória e todo louvor seja tributado ao Deus Todo-Poderoso. Fala conosco. Amém. Meus amados irmãos, eu vou ler aqui em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, versículo 12 em diante. Glória ao Cristo ressuscitado. Efésios capítulo 2, versículo 12. Eu quero mandar aí graça e paz e um alô caloroso para todos os meus inscritos no YouTube. Quero mandar aí graça e paz para todos os meus inscritos no YouTube e para todos os irmãos aqui pelo Facebook. Melhor tarde para os irmãos, debaixo da graça do Cristo ressuscitado. Efésios capítulo 2, versículo de número 12, está escrito assim: que naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. 13. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. 14. Porque Ele é a nossa guerra. Não, está escrito assim: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. 15. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenança, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. 16. E pela cruz reconciliar ambos com Deus,
em um corpo, matando com ela as inimizades. Amados, o apóstolo Paulo, ele pegou o pergaminho provinha, era oriundo da península da Grécia. O pergaminho era oriundo de pele de cabra ou pele de carneiro. E Paulo, escrevendo sua missiva, a sua carta de cunho paulino, de autoria paulina, a Igreja de Cristo Vida, as pessoas que se reuniam em uma casa na progressiva cidade de Éfeso. Paulo, usado pelo Espírito Santo, ele disse em Efésios capítulo 2, versículo 12, assim, que naquele tempo estava sem Cristo. Quem estava sem Cristo? Os gentios de origem judaica, que naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então, os gentios estavam alheios à vida com Deus. Estavam separados da comunidade de Israel. Os gentios estavam estranhos aos concertos da promessa. Os gentios não tinham esperança. Os gentios estavam sem Deus no mundo. Pregou Paulo no versículo 13. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. A pergunta que não quer calar é: você chegou perto de Cristo através de um pedacinho de pão pumã e de um copo de suco de kisuke? Você chegou perto de Cristo? Você foi reconciliado com Deus através de frequentar uma instituição religiosa? Você chegou perto de Deus através de dar 10% do teu salário como dízimo para Deus? Primeiro que esse dízimo que é cobrado nas instituições religiosas nunca foi para Deus. Primeiro que Deus é espírito. Espírito não sente fome. Espírito não sente sede. Se o dinheiro que entra dentro dos templos religiosos fosse para o Pai, se fosse para Deus, qual é o número da conta de Deus para a gente mandar um pix diretamente para Ele? Não tem. Então, você chegou perto de Deus através de praticar ritos, cerimônias de uma instituição religiosa, de observar preceitos dogmáticos, dogmas e código de condutas? Também não. O Evangelho diz que nós chegamos perto de Deus foi pelo sangue de Cristo derramado naquele madeiro. Quando o sangue de Cristo foi derramado naquela cruz, naquele madeiro, para tirar o pecado por nome transgressão da lei de Moisés, que havia no antigo pacto, na velha aliança, no Antigo Testamento, na lei mosaica, na lei de Moisés, na velha aliança, através do sangue de Cristo, ele atraiu os gentios a Deus, unindo, aproximando e reconciliando os gentios para com Deus. Alô, abençoado, todos nós estamos reconciliados para sempre com Deus através do sacrifício perfeito de Cristo naquela cruz, naquele madeiro. E Paulo continuou dizendo no versículo 14, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. Vamos parar isso aqui. Paulo disse que ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. Ou seja, de judeus e gentios ele fez só um povo. Não existe separação, separatismo. De ambos os povos fez um, isto é, de judeus e gentios. Por quê? Porque antes da cruz, os judeus não falavam com os gentios. Havia uma barreira de separação entre judeus e gentios. Na cruz, Cristo, com seu sangue derramado, quebrou a barreira de separação entre judeus e gentios, reconciliando ambos para com Deus. E desses dois povos, judeus e gentios, ele fez um. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. Qual foi a parede de separação que estava no meio? Os judeus, oriundos de origem judaica, frequentavam o templo religioso de Jerusalém. Graça e paz, irmão Anderson Costa, seja bem-vindo à nossa live. Melhor tarde para o irmão debaixo da graça do Cristo ressuscitado. Fica à vontade, meu amado. Compartilhe essa live para que mais pessoas sejam
alcançada com essa mensagem libertadora e transformadora do Evangelho da Graça. Então, irmão Anderson Costa, a barreira de separação que havia no meio, a qual Cristo derrubou com seu sacrifício na cruz, é porque antes da cruz havia uma separação, um separatismo. Os judeus consideravam os gentios pagãos. Os judeus não falavam com os gentios. Havia uma barreira de separação entre judeus e gentios. Na cruz, Cristo quebrou essa barreira de separação. Ele estabeleceu a paz e desses dois povos, judeus e gentios, ele fez um só povo, com seu sangue derramado no madeiro. Então, através do sangue de Cristo, ele formou aqui a sua igreja espiritual, a sua igreja que foi reconciliada, a sua igreja formada de judeus e gentios, porque desses dois povos ele fez um só povo, através do seu sangue derramado na cruz, e quebrou a barreira de separação. Então, a igreja de Cristo, ouvida das pessoas, foi fundada na cruz, foi fundada naquele madeiro com sacrifício de Cristo, com sangue do Cristo derramado. Toda instituição chamada erradamente de igreja tem um fundador e foi fundada no cartório com CNPJ. Por isso não pode ser chamado de igreja. Pode ser chamado de instituição religiosa. Ou por que não dizemos? Pode ser chamado de uma empresa religiosa. Porque se tem CNPJ é uma empresa. Se o intitulado pastor recebe salário de 40 mil reais, 50 mil reais, 100 mil, 200 mil reais, é uma empresa. Se os intitulados pastores têm 13º, têm férias, têm carteira assinada, é uma empresa. Se existem pessoas lá, outros intitulados pastores que recebem salário de 30 mil, 50 mil, é uma empresa. A igreja de Cristo não foi fundada em cartório. A igreja de Cristo não tem CNPJ, não tem placa, não tem nome. A igreja do Cristo foi fundada naquele madeiro. E foi fundada com o quê? Com o sangue dele derramado na cruz. Alô, pastorzada, vocês chegaram atrasados, porque a igreja de Cristo já foi fundada naquele madeiro. Isso aí que vocês chamam de igreja não tem nada, porque igrejas são vidas e não templo. Igrejas são vidas compradas por bom preço, preço de sangue na cruz, justificada, perdoada, eleita, feita nova criatura, abençoado com toda a sorte de bênção desde antes da fundação do mundo, meu irmão. A igreja de Cristo foi fundada naquele madeiro, quando o sangue dele derramou, ele quebrou a barreira de separação que havia no meio e de ambos os povos fez um, reconciliando ambos para com Deus. A igreja de Cristo, meu amado, foi fundada, foi com sangue. A instituição religiosa foi fundada por seus fundadores. E o engano dos seus fundadores começa quando eles vão registrar suas empresas religiosas, que eles chamam erradamente de igreja. Porque igreja não é um espaço físico. Igreja não é um salão, igreja não é um templo. A palavra igreja do grego quer dizer eclésia, que vem do verbo ekanoia, que vem de eclesiologia, que significa tirados de dentro da religião e apresentados a Cristo. Eu sou a igreja. O Senhor é a igreja. Nós somos a igreja. Só que nessa igreja tem um cabeça, que não é Sila Malafaia, que não é Valdomiro Santiago, que não é Edi Mocego, que não é R.R. Soares, que não é Agenor Truque, porque ali sabe fazer truque. Essa igreja tem um cabeça, e o cabeça dela pregou Paulo e prego eu. Efésios capítulo 1, versículo 22, Paulo disse que Deus colocou Cristo acima de todo principado e potestade. Principado vem de príncipe. Potestade vem de poder. Deus colocou Cristo acima de todo governo de homem. Deus colocou Cristo, por exemplo, o presidente da república é uma potestade, porque ele tem poder. Deus colocou Cristo acima do presidente da república. Deus colocou Cristo acima dos governadores humanos. Deus colocou Cristo acima dos deputados, dos ministros. E Paulo disse, e o constituiu como cabeça da igreja.
Cabeça da igreja, meu amado, não é Silas Malafaia. Silas Malafaia pode ser o cabeça da sua instituição religiosa. Cabeça da igreja não é Edir Macedo, ele pode ser o cabeça da sua instituição religiosa. Cabeça da igreja do Cristo ressuscitado, o fim das pessoas, é o próprio Cristo. Nós somos a igreja de Cristo, fazemos parte do corpo de Cristo, aonde nesse corpo tem um cabeça, e o cabeça é Cristo. Não tem para homem, não tem para ninguém. Cristo é o cabeça. E o senhor é o único que está certo? O senhor é o único que está pregando a verdade? Eu não estou certo. Você também não está certo. Evangelho está certo. Para mim o que vale é o que está escrito e revelado no Evangelho. Evangelho está certo. É o que está escrito, meu irmão. Ele é o cabeça da igreja. É o que está escrito. É Cristo. Cristo é o cabeça da igreja. Então a igreja de Cristo, o fim das pessoas, foi fundado na cruz. Foi fundado naquele madeiro com seu sangue derramado. Então, os templos religiosos não é a verdadeira igreja de Cristo. Primeiro, meu irmão, que Deus não habita em templo feito por mão de homem. Sabe por que os religiosos mataram Estevão a pedrada, apedrejado? Porque Estevão disse isso aqui em Atos capítulo 7. Eu vou ler. Atos capítulo 7, versículo de número 47 e 48. Glória a Deus. Atos 7, versículo 47 e 48. Olha o que Estevão disse. E Salomão edificou casa. 48. Mas o Altíssimo não habita em templo feito por mão de homens. Como diz o profeta. 49. O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? 50. Porventura não fez a minha mão todas estas coisas? Graça e paz, ministro de uma nova aliança, Reginaldo Bertoso, seja bem-vindo à nossa live. Melhor tarde para o irmão e para a tua família, debaixo da graça do Cristo ressuscitado. Então, eleitos, abençoados, um Deus tão grande, dono do universo, poderoso, cabeça da igreja, todo-poderoso, os religiosos, especialmente os evangélicos, colocam Deus dentro de uma caixinha e falam, Deus está dentro desse templo. Mas um Deus, dono do universo, tão grandão, tão grande, ele não está dentro de uma caixinha. Ele não está condicionado a um local físico. Esse Deus grande, todo-poderoso, ele está em todo lugar, porque ele é onipresente, ele é poderoso e ele não habita em templo feito por mão de homens. Ele não habita. É o que está escrito. Eu só estou lendo. Isso que está na minha Bíblia aqui que eu estou lendo, está na Bíblia do bispo de Roma. Isso que está aqui na minha Bíblia que eu estou lendo, está na Bíblia dos intitulados pastores, das intituladas pastoras, bispa e apóstolas. Está na Bíblia deles. É que eles não querem obedecer porque são desobedientes à graça, são desobedientes ao Evangelho. Mas está escrito, meu irmão. O Criador disse que não habita em templo feito por mão de homem. Por que eles estão levantando templos e mais templo, construindo templos e mais templo? Simples, para arrebanhar a multidão, muita gente arrebanhar a multidão, para arrancar dízimo e oferta. Porque quanto mais pessoas dentro dos templos, é mais dinheiro para eles construírem seus impérios. Em Atos capítulo 17, versículo 24 e 25, o apóstolo Paulo, cheio da unção de Deus, meu irmão, voltou do terceiro céu e disse em Atos capítulo 17, versículo 24 e 25, o Deus que fez o mundo, sendo o Senhor do céu e da terra, ele não habita em templo feito por mãos humanas, nem tampouco ele pode ser servido por mão de homem algum, como que precisasse ou necessitasse de alguma coisa. Por quê, Paulo? Porque é ele mesmo que dá a vida e respiração a todas as coisas. Meu irmão, se Deus disse que não habita nesses templos, é porque ele não habita. Tu te lembras que no livro histórico de João, capítulo 4, versículo 16, Jesus de Nazaré chegou para aquela mulher adulta, a mulher samaritana, e perguntou, mulher, Jesus disse assim, chama teu marido e vem cá.
Ela disse, mas eu não tenho marido. Jesus disse, isso disseste com verdade, pois tiveste 5 maridos, e o que tu tem agora não é teu, é o quebra-galho, não é teu. Só que aquela mulher samaritana, ela estava debaixo de uma tradição religiosa, a qual ela recebeu dos seus pais. Ela era religiosa, ela estava em adultério, mas estava debaixo de uma tradição da religião. Tradição religiosa. Aí no livro histórico de João, capítulo 4, versículo 20, abre tua Bíblia aí, doutor, vê se não está escrito assim. Jesus de Nazaré, ainda conversando com a mulher samaritana olhou para Jesus e disse assim, Senhor, os nossos pais adoraram a Deus aqui nesse monte, mas os religiosos, os judeus, eles dizem que o lugar de adorar o Pai é lá em Jerusalém, ou seja, é lá no templo de pedra religioso de Jerusalém. Ali Jesus acabou com a religião. Jesus de Nazaré olhou para a mulher samaritana no versículo 21 e disse, ó mulher, creio-me que a hora vem, já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus o Pai, não mais no monte, porque Deus não está no monte, e nem mais lá em Jerusalém, porque Deus não está nesses templos de pedra, mas os verdadeiros adoradores adorarão a Deus o Pai em espírito e em verdade. Como é Jesus? A partir de agora, a consciência cristã, a consciência é em espírito e em verdade. A vida cristã de uma nova aliança, de uma nova consciência cristã, é em espírito e em verdade. E como é que o cristão adora a Deus em espírito e em verdade? É o que Paulo pregou à igreja de Roma e prego eu. Romanos capítulo 12. Paulo disse, rogo-vos, pois, irmão, pela compaixão de Deus, que apresentei vossos corpos como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Pode parar isso aqui. A palavra racional do grego, no original, quer dizer culto com entendimento, com atitude. Porque a minha vida é o culto é a minha vida. O meu culto começa quando eu levanto. O meu culto começa quando eu saio para trabalhar. O meu culto começa quando eu faço alguma coisa, o bem em prol do meu próximo. Porque na verdadeira igreja de Cristo não existe culto com um dia marcado e não existe culto com uma hora marcada. O culto da verdadeira igreja de Cristo é 24 horas por dia, porque a nossa vida é o culto é a nossa vida e o culto é racional, é com atitude. Como é que o verdadeiro cristão adora o Pai em espírito e verdade? Quando ele dá água para quem tem sede, ele veste quem está nu, dá comida para quem tem fome, quando ele pratica o amor a Deus e o amor ao próximo. Esse é o Evangelho. E o resto? O resto é religião. Então, a nossa vida é o culto abençoado. O culto é a nossa vida, o nosso culto é 24 horas por dia. É quando você levanta, dá bom dia a um, dá boa tarde a outro. Quando você sai para trabalhar, alguém te xinga, você solta uma palavra de bênção sobre aquela vida. Isso é o culto, é com atitude. Alguém se levanta contra você e você perdoa. A carne até grita, você fica chateado, mas você perdoa. Isso é o culto, é com atitude. Então, escute, por favor. Mas a hora vem, já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus o Pai em espírito e verdade. Agora, irmão Fabiano Santana, Deus não habita em templo? Não, senhor. E qual é o templo que Deus habita? Quando eu falo que Deus não habita em templo, meu amado, é templo onde se prega a lei de Moisés. Porque o templo que Deus não habitava era o templo onde estava a lei estabelecida, aonde tinham os sacrifícios de animais, aonde os sacerdotes, oriundo da tribo de Levi, da ordem de Arão, ofereciam sacrifício pelos seus próprios pecados, pelos pecados do povo de Israel, aonde tinham os elementos judaicos. Deus disse que não habitava nesse templo. Quem levantou esse templo foi Salomão. Então, o templo que Deus não habita é onde se prega a lei. Eu não sou contra a reunião. Reunir é bom, é saudável. A verdadeira igreja de Cristo se reúne para louvar, para pregar, para exaltar a Cristo. Eu não sou contra a reunião, eu sou contra o comércio em nome de Deus nas reuniões. Eu não sou contra você louvar, pregar o evangelho em qualquer lugar. Não, eu sou contra o comércio em nome de Deus. Eu sou contra a corrupção. Eu sou contra o toma lá da cá. Eu sou contra
é contra o sistema. A minha luta não é contra a pessoa, a minha luta é contra o sistema. Eu não sou contra a reunião, eu sou contra o comércio em nome de Deus na reunião. Então, eleitos, abençoados, Deus não habita no templo onde se prega a lei. Por quê? Porque a lei Cristo removeu, Cristo aboliu. Removeu ou não removeu? O Evangelho diz que removeu. Pregou Paulo e prego eu. A igreja que se reunia na cidade de Roma, em uma casa, Romanos capítulo 10, versículo 4, Paulo disse: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. Se você crê, Cristo é o fim da lei para você. Meu irmão, Cristo é o fim da lei ou Cristo é a continuação da lei? Aqui diz que ele é o fim da lei. Abre tua Bíblia aí, teólogo. Romanos capítulo 10, versículo 4. Vê se não está escrito dessa forma aí, professor da escola dominical. Vê se não está escrito aí, doutor em teologia. Romanos capítulo 10, versículo 4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. Cristo é a continuação da lei ou é o fim da lei? Aqui diz que ele é o fim da lei, ele é o fim dos batismos, ele é o fim de uma vida de sacrifício, ele é o fim do dízimo, ele é o fim dos rituais, ele é o fim do pagar o preço, de subir monte, de jejum, ele é o fim, ele não é a continuação. Pregou Paulo e prego eu, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 14. A capital de Corinto era a Grécia. Entre os anos 50 e 51 depois de Cristo, Paulo escrevendo sua carta à igreja de Corinto, que se reunia em uma casa ao nome do Cristo ressuscitado, pregou Paulo e prego eu, mas o seu sentido foi endurecido. Por que, apóstolo Paulo? Porque até hoje estão por levantar o mesmo. Na lição do Velho Testamento, qual foi por Cristo abolido? Ah, a lição do Velho Testamento, qual foi por Cristo abolido? Peraí. Quer dizer que Cristo aboliu a lição do antigo pacto, do Velho Testamento. Peraí, aquilo que Cristo aboliu, os templos religiosos evangélicos estão pregando por aí. Se eles estão pregando aquilo que Cristo aboliu, que Cristo removeu, eles estão a favor de Cristo ou estão contra Cristo? Estão contra. Estão contra o sacrifício dele. Estão indo contra o sacrifício que ele fez naquele madeiro. Meu amado, a religião, especialmente evangélica, não aceita o sacrifício de Cristo até hoje. Eles lutam contra, eles vão contra o sacrifício. Cristo removeu, os pastores edificaram. Mas o seu sentido foi endurecido, porque até hoje está por levantar o mesmo véu. Por que o mesmo véu? Porque lá no templo de Jerusalém existia 3 lugares. O primeiro lugar, o lugar santíssimo. O segundo lugar, o lugar santo. E o terceiro lugar, o lugar santo dos santos. No lugar santíssimo e no lugar santo, os sacerdotes oriundos da tribo de Levi e da ordem de Arão poderiam entrar continuamente e oferecer sacrifício por si próprio, pelos seus próprios pecados e pelos pecados dos judeus, do povo de Israel. Mas no lugar santo dos santos, só o sumo sacerdote, uma vez por ano, poderia entrar, não sem sangue na mão. Ele tinha que entrar com um animal, com um bezerro, ou uma bezerra, ou um cordeiro, e oferecer sacrifício de animais pelos seus próprios pecados, por nome transgressão da lei de Moisés, e pelos pecados do povo de Israel. Ah, justamente nesse lugar existia um véu muito grande. Aquele véu era pesado e fazia separação entre Deus e os israelitas, entre Deus e o povo de Israel. Só quem poderia entrar além do véu e chegar no lugar santo do santo era o sumo sacerdote. O povo de Israel não poderia entrar além do véu, porque o véu estava na frente, o véu fazia a separação, o véu colocava a barreira entre Deus e o povo de Israel. Só quem poderia entrar no Santo do Santo era o sumo sacerdote. Se o povo ousasse entrar no Santo do Santo, era morto, era fulminado na hora. Só o sumo sacerdote que poderia entrar. Justamente nesse lugar existia um véu. Só que quando Jesus, lá naquele madeiro, livro histórico de João, capítulo 19, versículo 30, jogou braço para a direita, braço para a esquerda e bradou em palavras aramaicas: Tetelestai, está pago e está feito, ninguém desfaz, acabou, eu paguei o preço, Tetelestai, está consumado.
Diz a Bíblia que o véu do templo se rasgou de alto a baixo e através do sangue de Cristo derramado naquele madeiro, ele nos deu livre acesso para a gente entrar no Santo do Santo a hora que quisermos e falarmos com o Pai, sem precisar de um sacerdote terreno, sem precisar de mediador, sem precisar de intermediário. Por quê? Porque agora, através do sacrifício de Cristo, ele nos consagrou o mais novo e vivo caminho pelo qual nós chegamos a Deus. Alô, abençoado, já chegamos a Deus, não precisamos de um intitulado pastor para chegar ao Pai, porque pelo sangue dele, ele nos aproximou, não tem para ninguém. Vocês já chegaram a Deus, pelo novo e vivo caminho consagrado pelo véu. Pelo véu é pela carne de Jesus de Nazaré naquele madeiro. Quando ele morreu naquele madeiro e derramou seu sangue, Hebreus capítulo 10, versículo 19, pregou Paulo e pregou eu. Ele consagrou o mais novo e vivo caminho. Então, o acesso foi franqueado. Ele nos deu livre acesso para nós entrarmos na presença do Pai, no Santo do Santo, a hora que quisermos e falarmos com o Pai. Você não depende de uma instituição religiosa para você falar com o Pai. Você não depende de um intitulado líder religioso para você falar com o Pai, porque Cristo naquela cruz, ele nos deu livre acesso para nós falarmos com o Pai. Só que muitos não entendem essa revelação. Muitos não conhecem essa revelação por causa da maldita religião. Muitos não entendem essa revelação e aí tem que pagar para falar com o Pai. Porque ele chega em um templo religioso, os caras cobram agora até para orar, cobram por tudo. Eles falam, pastor, ore por mim. Os pastores gostam disso mesmo, porque dá poder para eles. Pastor, o senhor ora por mim. Alô, abençoado, se Cristo está na tua vida, tu não precisa de oração de pastor. O pastor dos pastores, que é Cristo, ele já nos consagrou o mais novo e vivo caminho. Você não precisa pedir um intitulado pastor ou pastora para orar por você. Por quê? Porque Cristo ressuscitado está na tua vida, está no teu espírito. Cristo em nós basta, é suficiente. Se Cristo está na tua vida, meu irmão, você precisa dar a minha mão na tua cabeça. Se Cristo está na tua vida, tu precisa que eu fale, coloque minha mão na tua cabeça e ore por você. Basta, meu amado, Cristo está na tua vida. Se ele está na tua vida, tu já é mais do que vencedor. Tudo irá te correr bem, porque Cristo em nós é a esperança da glória. Cristo em nós basta, é suficiente. Então, abençoados, predestinados de Deus, ouça com atenção. Cristo aboliu o antigo pacto, a velha aliança. O apóstolo Paulo disse em Hebreus capítulo 7, versículo 18 e 19. Porque o precedente mandamento é abolido, é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. Pode parar isso aqui. O apóstolo Paulo disse que a velha aliança, ela foi abolida por causa da sua fraqueza e inutilidade. A lei de Moisés foi abolida porque era uma lei fraca e inútil. E era mesmo. Era uma lei fraca e inútil. Não podia comunicar vida. Não podia aproximar o homem de Deus. Não podia. Por que não podia? Porque o sacerdote oferecia sempre os mesmos sacrifícios. E os mesmos sacrifícios que eles ofereciam nunca removiam o pecado por nome de transgressão da lei. Não removia o pecado, não tirava o pecado do povo. Pelo contrário, cobria. O povo continuava debaixo da ira de Deus. Porque aquele sacrifício de bode, de bezerro, de novilho, de novilha e de bezerra não tinha poder para remover, para tirar o pecado. Mas quando Cristo se ofereceu uma só vez, através do seu único e perfeito sacrifício, pregou Paulo e prego eu. Hebreus capítulo 9, versículo 26. Eu vou ler para vocês. Hebreus 9, 26. Olha o que Paulo diz. Hebreus capítulo 9, versículo 26. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora na consumação do século, uma vez se manifestou. Pode parar isso aqui. Ele se manifestou quantas vezes? Aqui diz que ele se manifestou uma vez só. Uma vez se manifestou
para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. A palavra aniquilar quer dizer destruir. Então, quando Cristo se ofereceu como sacrifício perfeito naquela cruz, pelo sacrifício de si mesmo, ele aniquilou, ele destruiu o pecado dos judeus por nome transgressão da lei de Moisés. Então, hoje, em graça, o pecado está morto. O pecado não existe, abençoado. Por quê? Porque naquele madeiro Cristo destruiu o pecado. Só que no sistema ainda existe pecado. Porque os intitulados pastores apresentam pessoas como um pecador desgraçado. Pecadora miserável. Ui! Então tá aí no conto que Cristo fez naquele madeiro, porque o Evangelho diz que naquele madeiro Cristo destruiu o pecado. Se Cristo destruiu o pecado, meu irmão, por que os pastores ainda falam que vocês têm pecado? Porque isso dá poder para eles. Isso faz vocês ficar dependentes deles. Uma vez que você se considera que tem pecado e você se considera um pecador, você depende do templo ou de uma oração de um intitulado pastor para te limpar, para te purificar do pecado. E aí os intitulados pastores falam, você é pecador. Pecador, escuta a voz do Senhor. Aí você se considera uma pecadora ou um pecador, eles dizem, a gente vai tirar teus pecados no batismo nas águas. A gente vai te purificar dos pecados no batismo nas águas. Por quê, pastor? Porque vocês são pecador. Ah, pastor, chegou atrasado. Por quê? Porque o pecado Cristo destruiu na cruz. Não tem para ninguém, pastorzada. Ele sim tirou o pecado, transgressão da lei dos judeus naquele madeiro. Vocês chegaram atrasados demais. Ele já tirou, ó. O pecado não existe, meu amado. Ah, se o pecado não existe, eu posso cheirar, eu posso roubar, eu posso me prostituir, eu posso adulterar. Problema seu. Se você quiser roubar, você rouba. Eu não estou mandando você roubar. Não é para roubar. Mas se você acha, porque hoje não existe o pecado, você pode matar, você pode roubar, problema seu. Agora só tem um porém. O que a pessoa planta, a pessoa colhe. Gálatas capítulo 6, versículo 7, pregou Paulo e prego eu. Não erreis. Deus não deixa se escarnecer. Aquilo que o homem semear, isso também se fará. Aquele que semear no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E aquele que semear na sua carne, da carne colherá destruição. Corrupção. Então, amados, o pecado não existe mais. O pecado foi destruído com o sacrifício de Cristo na cruz. Entende? O que existe hoje é obras da carne, que não é o pecado espiritual que separava Israel, os judeus de Deus, antes da cruz. Há uma diferença entre o pecado espiritual que afastava, separava, colocava barreira entre o homem e Deus no antigo pacto e as obras da carne. O pecado espiritual era a transgressão da lei, porque o povo de Israel estava debaixo de uma lei, lei de Moisés. Isaías capítulo 59, o profeta Isaías profetizou, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Versículo 2, mas os vossos pecados fazem divisão, separação entre vós e o vosso Deus, para que vocês clamem e ele não vos ouça. Que pecado foi esse? Transgressão da lei. Esse pecado espiritual, por nome transgressão da lei de Moisés, separava, colocava barreira, divisão entre Deus e os israelitas. Só que esse pecado espiritual, por nome transgressão da lei, Cristo aniquilou, destruiu com sua morte na cruz. E o que existe agora é o que, irmão? As obras da carne. Pregou Paulo e prego eu. Aos gauleses, aos galateiros, aos irmãos da Galácia do Sul, em Gálatas capítulo 5, versículo 19, Paulo disse, porque as obras do Exu são conhecidas. Porque as obras do demônio é conhecida. Não, porque as obras do Exu Miranda, do Exu Carinana, da Pombagira Menina, da Pombagira Moça, vai. As obras da Maria Padilha, vai. Vai que vai. São conhecidas. Está escrito assim? Não, Senhor. Está escrito assim. Porque as obras da carne são conhecidas. As quais são prostituição,
Prostituição não é pombagira menina, não é pombagira moça, não é sete saia, não é o Exu sete frechas, sete facadas, não é. Prostituição é simplesmente uma obra da carne. É carne ativada, meu amado. É carne ativada, ó. É a carne. Adultério não é pombagira cigana, como no sistema os intitulados pastores dizem. Teu marido saiu de casa porque fizeram um trabalho com mel, pegaram a cueca dele, colocaram mel. O que eles entendem? Esses bruxos entendem desse negócio, né? Teu marido saiu de casa porque pegaram a cueca dele, colocaram mel e amarraram ele, e a pombagira cigana fizeram um trabalho para ti. E aí teu marido saiu de casa porque fizeram um trabalho. Paulo voltou, meu irmão, do terceiro céu, cheio da unção de Deus, se falou, sai da frente, isso aí é obra da carne. Adultério, meu irmão, é obra da carne, é carne ativada. Aí Paulo continuou dizendo, ira, peleja, grutonaria, homicídio, feitiçaria. Peraí, o que? Feitiçaria. Irmãos, eu nunca vi um povo para ter medo de bruxo, de feiticeiro, de macumba, de macumbeiro, de feitiçaria do que os evangélicos. Eles têm medo de macumba, de feitiço e de feitiçaria. Paulo chegou do terceiro céu cheio da unção de Deus, meu amado, e disse que feitiçaria é simplesmente uma obra da carne. Não tem poder algum. Não tem poder. Pode te influenciar, agora poder sobre a tua vida não tem. Por que não tem? Porque pregou Paulo e prego eu. Romanos capítulo 8, versículo 35, Paulo disse, o que nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? A peste, a fome, o principado, potestade, a morte ou porvir? Versículo 38, Paulo disse assim, ó, olha o que Paulo disse, versículo 38. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir. 39, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Alô, abençoado, nem feitiço, nem feitiçaria, nem nenhuma outra criatura, nem macumba te separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Vocês estão inseparáveis do Pai, não tem para ninguém. Só que dentro do sistema religioso, os intitulados pastores dizem, aquela irmã adulterou porque fizeram um trabalho para ela. E vai dando nome, vai inventando nome, né? E qual foi o trabalho? Quem recebeu a oferenda? Ah, meu irmão, quem recebeu a oferenda foi a pombagira cigana. Aqui diz que é obra da carne. Obra da carne. Pregou Paulo e prego eu. Eu vou ler para vocês. Só estou lendo. 1 Coríntios, capítulo 8. Diz assim a epígrafe. Resposta à pergunta acerca das coisas sacrificadas aos ídolos. Ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos ciência. A ciência incha, mas o amor edifica. Versículo 4. Assim, que quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo e que não há outro Deus senão um só. No sistema religioso, eles dizem também que o diabo é um Deus e que o cão tem poder. Eu já vi pregadores aí do sistema da lei falar assim, Deus tem poder, mas o cão também tem poder. Quer dizer, se o cão é um Deus, tem poder, então é dois Deus. Aqui diz que só existe um Deus. Eu fico com o que está escrito. Então, abençoados, assim que quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que um ídolo nada é no mundo. E que não há outro Deus senão um só. Aqui diz que só existe um Deus. Não é dois deuses. No sistema eles dizem também que Satanás é um Deus que tem muito poder. Aqui diz que só existe um Deus. E Paulo disse, sabemos que o ídolo nada é no mundo. A imagem de pombagira cigana, meu irmão, é simplesmente um ídolo. Só que a imagem de pombagira cigana não tem poder, porque Paulo disse que o ídolo nada é no mundo. Não é nada, meu irmão. É simplesmente uma imagem que o cara chegou lá, fez, pintou aquela imagem e colocou lá, mas não tem poder algum. Não tem poder
na vida do povo da graça de Deus, que sabe que essas coisas são obra da carne. Mas para os religiosos evangélicos, isso tem poder e isso faz mal a eles, porque não conhecem a revelação. Eles dizem, meu casamento acabou porque fizeram um trabalho. Foi não, filho, é obra da carne. Adultério, Paulo disse que é obra da carne. Feitiçaria, Paulo disse que é obra da carne. Não tem poder algum. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 19, pregou Paulo e prego eu. Mas que digo, que um ídolo é alguma coisa? Ou o que é sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Meu irmão, um ídolo não é nada e o que é sacrificado ao ídolo também não é nada. Portanto, não tem poder. Eu não como desse reggae. Por quê? Porque meus olhos foram iluminados. Eu era cego e agora eu vejo. Então, feitiçaria é simplesmente uma obra da carne. Não tem poder. Pode te influenciar se você colocar no seu psicológico, na mente, e falar, ih, rapaz, eu estou bebendo muito porque fizeram um trabalho para mim. Eu estou brigando muito com minha mulher porque fizeram um trabalho para mim. Eu estou brigando muito com meu marido porque fizeram... Aí você fica na mente, aí aquilo te influencia, mas não tem poder sobre a tua vida. Por que que não tem poder? Ainda que essa palavra foi uma palavra do Antigo Pacto, mas não tem nada a ver com a lei de Moisés, essa palavra não tem nada a ver com a lei de Moisés, foi uma palavra dita pela própria boca de Deus, e eu vou ler para você. Sabe por que não tem poder? Isaías capítulo 54, versículo 17. Isaías capítulo 54, versículo 17, está escrito, toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Isso aqui foi boca de Deus falando, não tem nada a ver com a lei de Moisés. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. E toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenará. Então, abençoado, toda ferramenta preparada contra a sua vida não vai prosperar. Não vai prosperar. Por quê? Porque o Pai habita no teu espírito. O Pai está na tua vida. Então, dentro dos templos religiosos evangélicos se prega a lei que Cristo removeu, que Cristo aboliu. Em Colossenses capítulo 2, versículo 14, eu só estou lendo. Abra aí os professores da escola dominical também, Colossenses capítulo 2, versículo 14, e vê se não está escrito dessa maneira na Bíblia de vocês. Colossenses capítulo 2, versículo 14, Paulo disse, porque a cédula que era contra nós, aquela cédula era a lei de Moisés. E quando Paulo usa a expressão, a igreja que se reunia em uma casa na cidade de Colossos, quando Paulo usa a expressão, porque a cédula que era contra nós, Paulo não está falando contra nós gentios, era contra eles lá, os judeus, porque Paulo também era judeu de origem judaica. Então a lei de Moisés era uma lei de morte e condenação contra Israel, contra os judeus. Por isso que Paulo usou a expressão, porque a cédula que era contra nós, Paulo disse, e que de alguma maneira não será contrária nas suas ordenanças. A lei de Moisés tinha 613 ordenanças, pagar o preço, dar dízimo, e o dízimo na lei de Moisés nunca foi dinheiro. O dízimo na lei de Moisés era alimento para sustento dos órfãos, das viúvas, dos viajantes, dos forasteiros e dos levitas da tribo de Levi, que não tinham parte na herança entre o povo de Israel, uma vida sacrificial, guardar o sábado, circuncisão e etc. Paulo disse, e que de alguma maneira não será contrária. Paulo disse que Cristo riscou, tirando-as do meio de nós, encravando-a na cruz. Alô, pastorzada, sobe lá agora e arranca de novo. Disse que a lei de Moisés, com suas ordenanças, Cristo encravou na cruz. Ele tirou do meio de nós, encravando-a na cruz. Ele removeu, ele aboliu, ele tirou. O que é que o sistema religioso fez? Aquilo que Cristo aboliu, os pastores pregam para o povo. Prega ou não prega? Prega, porque eles falam para o povo. Para vocês ser abençoado, irmão, pague o preço. Para vocês ser usado por Deus, vocês têm que pagar o preço. Que preço, pastor? Chegou atrasado. O preço já foi pago. Por quem? Por Jesus Cristo naquele madeiro, naquela cruz. Quando ele jogou mão para a direita, mão para a esquerda e falou, tetelestai, está pago. Ele pagou o preço pelas vidas. Eu não preciso hoje pagar preço. Se eu tentar, ou se eu pagar preço hoje, eu estou dizendo que o preço de Cristo não valeu de nada. E que é meu preço que vai me abençoar. Mas eu não preciso ser
Eu não preciso pagar preço para ser abençoado. Por quê? Porque eu já sou abençoado. Pregou Paulo e prego eu. Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou. Pode parar por aqui. O qual já nos abençoou é verbo pretérito passado. Essa palavra está no passado. Ele não vai nos abençoar. O qual já nos abençoou. Passado. Com todas as bênçãos espirituais nas regiões espirituais celestiais em Cristo, desde antes da fundação do mundo. Alô, pastorzada, chegou atrasado, eu já sou abençoado, não tem para ninguém. Somos abençoados, meu amado. Pregou Paulo e prego eu, Gálatas capítulo 3, versículo 9. E os que são da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos nós já somos abençoados. Você é abençoada. Você é abençoado. Entendeu? Então escute isso aqui. O sistema prega aquilo que Cristo destruiu. Eles pregam a lei para manipular, para escravizar com a lei. Porque na lei tem brecha para eles cobrar dízimo. Na lei tem brecha para eles pedir oferta alçada, oferta das premissas, mandar o povo pagar o preço, mandar o povo fazer um sacrifício de dar o carro na fogueira bamba. Porque esses vira-lata falam isso, tá? Esses vira-lata aí falam isso. Deus vai te abençoar. Vem com tudo pro altar. Traga seu tudo para Deus. Para quem? Traga seu tudo para Deus. Alô, meu irmão, Deus é espírito. Deus não precisa de nada. A Bíblia diz que ele não pode ser servido por mão de homem algum, como que precisasse ou necessitasse de alguma coisa, porque é ele mesmo que dá vida e respiração a todas as coisas. A esses vira-lata fala, vem com tudo pro altar. Coloca sua moto no altar. Coloca seu carro no altar. Coloca a chave da sua moto, coloque sua casa no altar. E os gado? Não, porque uma pessoa pegar um carro novo, colocar no chamado altar, apesar que altar hoje é paganismo, altar terreno é paganismo, pregou Paulo e prego eu, temos o altar, nós já temos o altar. E quem é o nosso altar? O nosso altar é Cristo, meu amado. Altar terreno é pagão, é paganismo. E esses caras dizem, vem com tudo pro altar, traga seu carro, traga sua moto. E uma pessoa, coitado, chega lá, coloca o carro, coloca a moto no altar. Eles pegam o carro, vendem o carro, pegam o dinheiro, depositam na conta deles. Pega a moto do cara, vende, coloca na conta deles. Esses vira-lata cada dia mais rico e o povo a cada dia mais pobre. Eles a cada dia mais rico, comprando avião, comprando sítio, fazenda. E o povo que frequenta seus templos religiosos a cada dia mais pobre, tendo que trabalhar de ajudante de pedreiro, debaixo de sol, debaixo de chuva. Falo mesmo, porque eu não tenho rabo preso com nenhum deles, eu não cobro dízimo, eu não vivo de 10% da Bolsa Família de crente, eu não passo envelope, eu não cobro para pregar, eu não sou mercenário como eles. Por isso eu tenho moral para falar, porque eles são cães gulosos, eles são mercenários, é para cima deles. É para cima desse sistema, porque é um sistema. Então, abençoados, Cristo aboliu a lei. Mas quando você chega para o religioso e prega, ó, Cristo aboliu a lei, eles ficam perdidos, Reginaldo. Que lei, que lei, que lei? A lei de Moisés, meu irmão. Cristo aboliu a lei de Moisés. Aí quando você tenta mostrar para o religioso o que é lei, o que é graça, e que você fala, lei é para os judeus, graça é para os gentios, eles ficam perdidos. Como assim? Como é que é? Como assim? Então a Bíblia toda não é para nós? Não, senhor. Para você entender a Bíblia, você tem que entender o que é lei e o que é graça. Lei foi para Israel, para os judeus. E para a igreja gentílica, para os gentios, é graça, meu irmão. Graça sobre graça. A revelação do evangelho para a igreja gentílica está contida nas 14 cartas do apóstolo Paulo, de Romanos a Hebreus. É graça sobre graça. Nada do que foi escrito no antigo pacto, na lei, foi para os gentios. Os gentios nem existiam naquela época. Tudo aquilo ali foi para os judeus, foi para Israel. Para os gentios, Deus levantou um apóstolo. Para os gentios, Cristo ressuscitado levantou um apóstolo que foi Paulo. Graça sobre graça.
E Pedro, Tiago e João, e os 12? Pedro, Tiago e João não eram pregadores da graça. Pedro, Tiago e João eram ministros da circuncisão. Eles pregavam a lei de Moisés. Eles pregavam o evangelho da circuncisão, arrependimento de pecado por nome e transgressão da lei de Moisés e do reino dos céus. E Pedro, Tiago, João e etc. foram discípulos do profeta Jesus de Nazaré. Só quem tinha legitimidade para pregar às nações é quem era profeta. E Pedro não pregou às nações todas do mundo, aos gentios. Pedro pregou aos judeus. E algumas palavras que Pedro cita para os gentios foi palavras locais, para os gentios que estavam no campo da sua esfera. Palavras locais para os gentios que estavam no campo da sua esfera. Mas Pedro não pregou a todos os gentios, porque para os gentios, Cristo ressuscitado levantou foi só um, que foi Paulo, meu irmão. Pedro pregava a lei de Moisés. Pedro ainda era religioso. Pedro ainda ia na festa de Pentecoste. Pedro ainda ia no templo. Pedro ainda se batizava, mandava o povo batizar nas águas. Atos capítulo 2, versículo 38. Tu te lembra que Pedro chegou lá para o povo lá, para os judeus, e disse: arrependei-vos e sejam batizados para que os vossos pecados, transgressão da lei, sejam apagados em nome de Jesus Cristo? Pedro ainda pregava batismo nas águas e batizava as pessoas nas águas. Pedro era ministro da circuncisão. O próprio Jesus de Nazaré era ministro da circuncisão. Pregou Paulo e prego eu. Romanos capítulo 15, versículo 8. Olha o que Paulo disse. Romanos capítulo 15, versículo 8. Romanos 15, versículo 8. Olha o que Paulo disse. Digo, pois, que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão, por causa da verdade de Deus, para que confirmasse as promessas feitas aos pais. Pode parar isso aqui. Jesus de Nazaré era ministro da circuncisão. Ele pregava para os circuncidados, para os judeus. Jesus de Nazaré não era ministro da incircuncisão. Ministro da incircuncisão foi Paulo. Paulo não recebeu nada de Jesus de Nazaré e não foi discípulo de Jesus de Nazaré. Paulo foi levantado pelo Cristo, o ressuscitado. Então, Jesus ressuscitado não levantou Pedro, nem Tiago, nem João para pregar o evangelho da graça. Levantou Paulo, porque se Pedro fosse pregar, ou Tiago ou João, ia mandar os gentios dar dízimo. Ia mandar os gentios se batizar nas águas. Ia mandar os gentios circuncidar. Ia mandar os gentios participar da festa de Pentecostes. Ia ao templo de Jerusalém. Porque eles eram pregadores da morte, eles eram pregadores da lei. A mensagem deles não era de vida, a mensagem deles era condenatória, de morte e condenação. Então Cristo ressuscitado levantou, separou e escolheu Paulo para pregar aos gentios. Segundo Timóteo, capítulo 1, versículo de número 9 ao 10. Olha o que está escrito. Segundo Timóteo, capítulo 1, versículo 9 ao 10. Que nos salvou e chamou com a santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu propósito e graça, que nos foi dado em Cristo Jesus, antes dos tempos do século. Versículo 11 eu vou ler. Para o que fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios. Paulo disse que foi constituído pelo Cristo ressuscitado como pregador, doutor e apóstolo dos gentios. Então, os gentios têm um apóstolo. Quem é esse apóstolo? Apóstolo Paulo. A mensagem para os gentios é graça. Se tiver fermento da lei, rejeitamos. Se tiver lei, não queremos. Se tiver ministério de morte e condenação, rejeitamos. A mensagem para nós gentios é graça, meu irmão. Então, o evangelho da graça está nas 14 epístolas de Paulo, que vai de Romanos a Hebreus. Fora disso, não existe evangelho. As chamadas erradamente igreja estão pregando um evangelho vencido. Estão pregando a lei para o povo.
Claro, porque os intitulados pastores falam para o povo, faça um sacrifício, irmão. Como é que é? Faça um sacrifício. Alô, intitulados pastores, Deus não aceita sacrifício. O único sacrifício que Deus aceitou, meus amados, foi o seu próprio sacrifício naquela cruz. Já dizia no Antigo Pacto o profeta Samuel, 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, eu não quero holocausto nem sacrifício, eu quero que vocês obedeçam a minha palavra. Já dizia Jesus de Nazaré nos dias de sua carne, no livro histórico de Mateus, capítulo 12, a saber, o versículo de número 6, eu não quero holocausto nem sacrifício, eu quero misericórdia, eu quero que vocês amem uns aos outros. No Antigo Pacto, o profeta Oséias, cujo nome no hebraico quer dizer rochear, profeta do reino do norte, profetizou, verbalizou. Deus não quer holocausto nem sacrifício, Ele quer que vocês tenham conhecimento dEle. Alô, abençoado, Deus está cansado, meu irmão, dessa vida de sacrifício, dessa religiosidade, desse palco de religiosidade. O que Deus quer é que vocês tenham conhecimento dEle. E o conhecimento do Pai só vem através do Evangelho, pregado pelo apóstolo Paulo, de Romanos a Hebreus. Fora da graça não há evangelho. Então, o templo que Deus não habita é onde se prega a lei de Moisés. E dentro dos templos religiosos evangélicos, os pastores pregam a lei. Eles pregam a lei porque eles cobram dízimo dos fiéis. Eles mandam o povo dar dízimo. Desde que a chamada erradamente igreja está aí, ela está aí, o dízimo está aí como solução financeira. É ou não é, irmão? É. Eles mandam o povo dar dízimo de tudo. Se o cara fez uma venda, 10% daquela venda. Se o cara recebe um salário, 10% do salário. Dá 10% de tudo. Mas escute, o dízimo era bíblico? Era. É necessário tocar nessa tecla de novo, porque quando a gente conversa com nossos irmãos religiosos sobre isso, meu irmão, tem muitos que não entendem. É uma luta para colocar na cabeça de um religioso que o dízimo era alimento e que nunca foi para nós. Que o dízimo era para Israel, era para os judeus. Eu vou ficar louco, doidão, maluco de tanto dizer que dízimo era alimento, gente, que nunca foi dinheiro. Ah, presta atenção. O dízimo era bíblico? Era. Mas para quem? Para os judeus de origem judaica. A pergunta que não quer calar é, você é judeu? Não. Eu não sou de Israel, eu não sou judeu, por isso eu não dizimo. Segundo lugar, o dízimo era dado uma vez por ano e era dado também para distribuição entre os órfãos, viúvos, etc., de 3 em 3 anos. E o dízimo era alimento. Só que alguns vira-latas aí falam assim, naquele tempo o dízimo era alimento porque não existia dinheiro. Mentira. Naquele tempo o povo de Israel dava o dízimo como alimento porque não tinha moeda. Mentira também. Já existia moeda e já existia o dinheiro. Gênesis capítulo 37, versículo 28, está escrito que os irmãos de José venderam José por 20 moedas de prata. Existia moeda ou não, doutor? Existia, está escrito. Em Gênesis, a Bíblia diz também que Abraão comprou uma sepultura para sua esposa Sara por 405 de prata. Existia moeda ou não, doutor? Existia. Êxodo, capítulo 22, versículo 8, os patrões compravam escravo por dinheiro. Existia dinheiro ou não, doutor? Está escrito que existia. Deuteronômio, capítulo 14, versículo 25, Deus mandou o povo de Israel vender o dízimo alimento, alimento, pegar o dinheiro na mão e ir lá para o templo de Jerusalém. Espera aí, existiu o dinheiro ou não, doutor? Já existia, mas o dízimo que Deus pediu, doutor, nunca foi dinheiro, foi alimento. Só que vocês são manipuladores, vocês gostam de manipular, vocês transformaram a verdade de Deus em mentira, pegaram aquilo na Bíblia que era alimento para os judeus e transformaram em dinheiro para enriquecer vocês e para encher o bolso de vocês. Só que vocês não contavam que Deus ia levantar um povo que ia mostrar na Bíblia.
Vocês não contavam que Deus ia levantar uma geração segundo a eleição da sua graça. Vocês não contavam que Deus ia levantar uma galera e uma multidão para dizer que só a graça do Pai nos basta e para denunciar esses assalpões de vocês. Vocês não contavam com isso, que Deus ia levantar um povo que mostra na Bíblia, né? Mas Deus levantou. Então, abençoados, o dízimo era alimento, nunca foi dinheiro. Na instituição dos dízimos, em Deuteronômio capítulo 14, versículo 22, Deus levantou o profeta Moisés e disse assim: certamente darás o dízimo da novidade da semente do campo, que cada ano vocês recolherem do campo. Não é do salário mínimo, não é do banco, era do campo. Os judeus dizimavam 10% das suas plantações, daquilo que eles plantavam e daquilo que eles colhiam. E eles levavam o dízimo alimento lá no templo de Jerusalém uma vez por ano. Só que no sistema, os intitulados pastores cobram o dízimo em dinheiro, que é errado, e todo mês. Todo mês, mas tem uns vira-lata aí que cobra por semana. Eu estava pregando para um cara aqui em Goiânia, um cara me disse, toda semana eu dou de dízimo lá para o meu, para o canguloso, que ele chama de pastor, eu dou para o meu pastor lá R$300 de dízimo. Eu sou pintor, ganho muito bem, só ando pintando fazenda, dou R$300. Quer dizer, esse aí é mais esperto, esse aí não cobra nem por mês, esse aí cobra de semana, né? Toda semana ele mete 300 conto do cara no bolso. Então, o dízimo era alimento e os judeus levavam uma vez por ano lá na casa do tesouro, que era o templo de Jerusalém. Certamente darás os dízimos da novidade da semente do campo, que cada ano vocês recolherem do campo. Versículo 23. E no lugar que escolheu o Senhor para limpar o seu nome, esse lugar foi o templo de Jerusalém, que não existe mais, tu comerás os dízimos do primogênito das tuas vacas. Pode parar isso aqui. Vacas é alimento ou dinheiro? Alimento, meu irmão. Do primogênito das tuas vacas e do teu vinho e do teu azeite e do teu cereal. Para quê? Para quê? Para quê? Para que tu aprendas a temer o nome do Senhor teu Deus todos os dias. Versículo 24. Se porventura da onde vocês moram até o templo de Jerusalém um caminho tão comprido for, de maneira que vocês não possam levar o dízimo de vocês alimento, versículo 25, está vendo que o dinheiro existia? Então vende-os e pega o dinheiro na tua mão, e com aquele dinheiro pega a tua esposa, teu filho, tua família, e vai para o templo de Jerusalém. E quando chegar no templo de Jerusalém, é para dar aquele dinheiro como 10%? Não. É para dar aquele dinheiro a um intitulado pastor? Também não. Quando chegar no templo de Jerusalém, vocês vão fazer isso. Deuteronômio capítulo 14, versículo 26. Tu darás aquele dinheiro por tudo quanto a tua alma desejar. Tu darás aquele dinheiro por vacas, e por vinho, e por ovelha, e por grão, e por cereal, e por azeite, e por tudo quanto a tua alma te pedir. E depois de comprar tudo isso é para fazer o quê? Versículo 27. Então come-o ali perante o Senhor teu Deus, e alegra-te tu e a tua família. Porém, não desamparará o levita que está dentro das tuas portas, pois não tem parte de herança contigo, e nem um órfão, e nem a viúva, e nem um viajante, e nem um forasteiro. Versículo 28. De 3 em 3 anos, tu vais recolher o dízimo alimento nas tuas portas. Então virá-te o levita que está dentro das tuas portas, pois não tem parte de herança contigo, e o órfão, e a viúva, e o viajante, e o forasteiro, para que eles comam e se fartem. E o Senhor teu Deus te abençoe todas as obras que tuas mãos fizerem. Assim era a instituição dos dízimos. Levítico capítulo 27, versículo 30 está escrito: todos os dízimos da novidade da semente do campo pertencem ao Senhor. Todos os dízimos do fruto das árvores são santos ao Senhor. A pergunta que não quer calar, doutor, é: dízimo da novidade da semente do campo e do fruto das árvores é dinheiro ou alimento? Alimento. Só que o livro que os intitulados pastores usam para tosquear, para roubar o povo, é Malaquias. Só que Malaquias é lei. Malaquias foi escrito antes da cruz. Malaquias é lei. E a igreja gentílica não pode receber lei, porque pregou Paulo e pregou eu a partir dessa live, Gálatas capítulo 3, versículo 10. E os que são das obras da lei
Pregou Paulo e prego eu, estão debaixo de maldição. Por que, Paulo? Pois escrito está, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei. Era 613 mandamentos, era 613 ordenanças. Dízimo era uma das ordenanças da lei. Se você dá dízimo e não cumpre o restante das 612 ordenanças da lei, pregou Paulo e prego eu, você está debaixo de maldição, você é maldito, meu irmão. E o senhor é o único que está certo? Não, eu não estou certo. O evangelho está certo. Eu só estou lendo o que está escrito. O que eu estou falando, doutor, está na tua Bíblia. Abra aí, Gálatas capítulo 3, versículo 10. Vê se não está escrito dessa forma. Só que vocês pulam essa parte, né? Claro que você não vai pregar a verdade para o povo, né, doutor? Quem é que vai pagar teu aluguel de 5 mil aí, né? Quem é que vai te dar poder para tu comprar teu carro blindado, né, doutor? Claro que vocês vira-lata não vai pregar a verdade para o povo. E daí, ouvindo o sistema, vocês são vira-lata, vocês são manipuladores. Claro que vocês não vão ensinar essas verdades na cara do povo, que se o povo descobrir rebanho de vira-latas, que o dízimo é alimento e que você está roubando a ele há décadas, em nome de Deus, vocês vão ter que trabalhar, vocês vão ter que ralar, vender banana na feira, e vocês não gostam de trabalhar, né, vira-latas? Vocês não pregam essas verdades, porque vocês são cães gulosos, vocês são malditos, pregadores da morte. Aí vocês ficam manipulando o povo, dizendo que é para Deus, que é para Deus. Para Deus o quê? É para vocês. Por que vocês não pregam a verdade? Por que vocês não pregam o novo pacto, a nova aliança, o novo testamento? Por que vocês não pregam a verdade para o povo aí? Ah, se eu pregar a verdade, o templo vai esvaziar. Que esvazie? Quem é de Cristo fica para ouvir a verdade, para ouvir o evangelho. Por que vocês não pregam a verdade? Ah, se a gente pregar a verdade, o templo vai fechar. Que fecha o templo, meu irmão. Prega na rua, prega na praça, prega na chuva, prega no sol, mas pregue a verdade, meu amado. Ensina a verdade para o povo. Então, abençoados, dízimo em dinheiro é um grande roubo da religião. Dízimo em dinheiro é a galinha dos ovos de ouro do sistema. Dessa teta, nenhum intitulado pastor quer deixar de mamar, porque rende muito, dá muito dinheiro, dá muita grana. É por isso que os filhos dele estudam nos maiores colégios, nas maiores faculdades. Enquanto os intitulados pastores estão comprando fazenda aí de mais de 1 milhão, a membro que frequenta seu templo religioso está precisando de 4 mil reais para fazer uma cirurgia, e eles não pegam os 4 mil reais e dão para a irmã fazer a cirurgia, e a irmã morre. Por quê? Porque eles são perversos, são cruéis, não têm amor a Deus nem ao próximo. Por que vocês não pegam o dinheiro de vocês? De vocês não. De vocês não, que esse dinheiro não é de vocês. Esse dinheiro não é de vocês. Esse dinheiro é de aposentado. Esse dinheiro é de desaposentada. Esse dinheiro é de catador de latinha. Esse dinheiro é de pessoas que dão pau duro debaixo de sol e chuva para levar para vocês, para Deus não, para vocês, construir os impérios de vocês. Mas isso está com dias e horas contadas. Isso vai acabar e já está acabando, porque o povo está acordando, o povo está despertando. Nos 4 cantos do Brasil, do sul ao oeste, do norte ao sudeste, tem gente mostrando na Bíblia, pregando o verdadeiro evangelho da graça. E já já, essas empresas de vocês vão fechar as portas e vocês vão ter que trabalhar para se sustentar. Ou vocês pregam a verdade ou essas portas vão fechar. É um sistema, meu amado. E é para cima deles. Então, dízimo não pode ser aplicado aos gentios, porque era alimento, nunca foi dinheiro. E outra coisa, tem um detalhe, eles usam Malaquias. Eu vou falar rapidamente aqui para encerrar essa live. Eles usam Malaquias, mas Malaquias era um profeta da lei. Malaquias não profetizou para os gentios. Malaquias não escreveu sua carta aos gentios. Malaquias escreveu sua carta aos judeus. A nação de Israel, ao povo de Israel. Em Malaquias capítulo 1 já começa dizendo assim: peso da palavra do Senhor por intermédio do profeta Malaquias para Israel. A pergunta que não quer calar é: tem alguém de Israel aí? Irmão Reginaldo Bertoso, pregador do evangelho, o senhor é de Israel? Não é, o senhor é gentil.
O Senhor é brasileiro. Então essa palavra não se aplica a nós. Essa palavra se aplica à nação de Israel, ao povo de Israel. Peso da palavra do Senhor por intermédio do profeta Malaquias para Israel. Então o livro de Malaquias teve um destinatário. Foi escrito para uma nação. Qual é o nome daquela nação? Israel. Eu não sou de Israel. Eu sou gentil. Eu sou brasileiro. Versículo de número 6, 7 e 8. Deus usou Malaquias repreendendo a liderança, os líderes religiosos e sacerdotes da tribo de Levi, e disse: se eu sou pai, cadê minha honra de pai? Se eu sou Senhor, cadê o meu respeito de Senhor? Ó sacerdotes da tribo de Levi, vocês desprezaram o meu nome? Vocês estão oferecendo um pão imundo na minha mesa. Por quê? Porque o povo de Israel estava levando para a casa do tesouro o dízimo, animais coxos, animais cegos, animais doentes. E em vez do sacerdote da tribo de Levi rejeitar esses dízimos, animais defeituosos, eles estavam recebendo e oferecendo para Deus. E os maiores dízimos, Deus havia feito um pacto, uma aliança, que eles deveriam repartir com viúva, com órfão, etc. Eles estavam pegando os maiores dízimos, levando para suas casas e repartindo com seus parentes. Aí Deus levantou o profeta Malaquias e disse: vocês estão desprezando o meu nome. Por quê? Porque vocês estão oferecendo pão imundo no meu altar, pão imundo na minha mesa. Versículo 8. Por isso, eu Deus, não estou nem aí para vocês. Aí Malaquias capítulo 2 está escrito: e esse mandamento é para vós, ó sacerdote, agora dai ouvidos. Se vocês não propuserem no coração de vocês dar honra ao meu nome, eu Deus prometo que vou amaldiçoar as bênçãos de vocês, e na verdade já estão amaldiçoados. Se vocês não propuserem no coração de vocês dar honra ao meu nome, eu Deus prometo que eu vou pegar os estercos dos animais defeituosos e vou lançar na cara de vocês. Se vocês não propuserem no coração de vocês dar honra ao meu nome, eu Deus prometo que eu vou acabar com a descendência de vocês. Portanto, vocês desprezaram o meu nome. Aí Malaquias capítulo 3, versículo 8, Deus usou o profeta Malaquias e disse: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis em que nós estamos te roubando, nos dízimos e nas ofertas. Mas pode parar isso aqui. Conforme Malaquias capítulo 1, gente, versículo 6, 7 e 8, e Malaquias capítulo 2, quem é que estava roubando a Deus nos dízimos e nas ofertas? O povo de Israel ou a liderança, os sacerdotes? Os sacerdotes, porque a repreensão ou o mandamento foi dirigido à liderança religiosa, foi dirigido aos líderes, foi dirigido aos sacerdotes e não ao povo. Eles que estavam roubando o povo nos dízimos e nas ofertas. Quem rouba hoje são os pastores. Por quê? Porque em vez deles pegar o dízimo, alimento, animais bons, repartir com órfão, viúva, etc., eles estavam levando para suas casas, repartindo com sua família, com seus parentes. E os piores dízimos, eles estavam oferecendo para Deus. Aí Deus disse: eu não estou nem aí para esse dízimo de vocês, para esse sacrifício de vocês. Aí em Malaquias capítulo 3, versículo 10 está escrito: trazei todos os dias uma carrada do tesouro para que haja dinheiro na minha casa. Para que o sacerdote compre ar-condicionado para minha casa. Para que compre cadeira cocheada para os vira-lata, ficar sentado lá na frente com um terno de 10 mil comprado com dinheiro de aposentado e aposentada. Para que haja, para construir templo religioso. Está escrito assim? Não, Senhor. Está escrito assim: trazei todos os dias uma carga do tesouro, que era o templo de Jerusalém, para que haja mantimento. Mantimento na minha casa. A pergunta que não quer calar é, doutor, mantimento é dinheiro ou é alimento? Alimento. Era para que não faltasse comida para sustento de órfão, de viúva, de viajante, de forasteiro, e os levitas da tribo de Levi que não tinham parte nem herança entre o povo de Israel. Aí Deus continuou usando o profeta Malaquias e disse: e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Espera aí. Deus está mandando quem fazer prova dele? A nação de Israel ou nós? Deus está mandando quem fazer prova dele? Os judeus ou os gentios? Os judeus. E os religiosos estão dentro dos templos aí fazendo prova com Deus. Aí eu estou fazendo prova com o papai. Eu estou dando aqui 10% do meu dízimo da Bolsa Escola, da Bolsa Família, do Auxílio Brasil, e eu estou fazendo prova com o papai. Papai vai me dar em dobro, você empresário, você rico. Eles, a cada dia mais pobres, os religiosos,
E só quem prospera, só quem é rico é quem recebe o dízimo. Só quem recebe o dízimo é cada dia enriquece. Quem recebe o dízimo a cada dia fica mais rico. Eles a cada dia mais pobres. É um sistema. Eu vou fazer prova com o papai. Abençoado, Deus não mandou eu fazer prova com ele. Deus mandou eu amar a ele sobre todas as coisas, de todo o meu coração, minha alma e meu entendimento, e depois amar o meu próximo. Só isso. Deus não mandou eu fazer prova dele. Deus mandou Israel, os judeus, fazerem prova dele. E depois fazer prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos: eu não vos abri a janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advém a maior abastança. Aquela bênção não é ter carro, não é ter chácara, não é ter fazenda. Aquela bênção era a chuva seródia e a chuva temporã para molhar as plantações, o plantio do povo de Israel, para que todos quanto eles plantassem, nascesse, desse, para eles continuar levando uma vez por ano o dízimo alimento na casa do tesouro, que era o templo de Jerusalém. E outra coisa aí, professores da escola dominical, doutor em teologia, eu quero dizer algo para vocês. Os senhores sabem, só que os senhores não querem pregar. O único lugar que o povo de Israel poderia entregar o dízimo alimento era na casa do tesouro, que era o templo de Jerusalém. Mas o templo de Jerusalém, meu irmão, caiu no ano 70 depois de Cristo. E quem profetizou a destruição do templo de Jerusalém foi o próprio Jesus de Nazaré. Tu te lembras? No livro histórico de Mateus, capítulo 24, versículo 2, quando ele chamou seus 12 discípulos e disse: está vendo esse templo? Está vendo essa estrutura? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Aquele templo foi o templo de Jerusalém. Aquela profecia foi uma profecia escatológica. E até está no livro das Assembleias de Deus, escrito por Flávio Joséfo, contemporâneo de Jesus, e está baseado na história bíblica e também está baseado no livro das Assembleias de Deus. É que eles não querem pregar. Que no ano 70 depois de Cristo, o general romano Tito II, filho do primeiro imperador Vespasiano I, invadiu Jerusalém, destruiu o templo de Jerusalém, se levantou contra tudo que se chamava Deus dentro do templo de Jerusalém, assassinou os sacerdotes, tocou fogo dentro do templo, e Jesus veio com juízo sobre as nuvens, com juízo e justiça, julgou Israel, julgou os judeus, depois entregou o reino ao Pai e voltou para o Pai. O templo de Jerusalém caiu, meu amado. O único lugar que o povo de Israel poderia entregar, dar o dízimo alimento, era na casa do tesouro, que era o templo de Jerusalém. A pergunta, doutor, que não quer calar é: aonde tem um templo de Jerusalém aqui no Brasil? Nem os judeus hoje dizimam. Nem os judeus hoje dão dízimo, porque os judeus só poderiam levar o dízimo no templo de Jerusalém, e lá em Jerusalém o templo está caído, o templo caiu no ano 70, e esses vira-lata ficam enganando o povo, tragam o dízimo para a casa do tesouro, e esses vira-lata dizem que a casa do tesouro é os templos deles. Chegou atrasado, a casa do tesouro caiu. Que ano? No ano 70 depois de Cristo, não tem para ninguém. Isso aí nunca foi templo de Jerusalém. Isso aí é casa de engano. Isso aí é casa de comércio. É lugar de arrecadar dinheiro de incauto. Isso não é a casa do tesouro. Nem aqui, nem na China. A casa do tesouro caiu, meu amado, no ano 70 depois de Cristo. E outra, só quem poderia recolher dízimo alimento do povo de Israel eram sacerdotes oriundos da tribo de Levi. Em Hebreus capítulo 7, versículo 5, pregou o apóstolo Paulo e prego eu: e os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm mandamento segundo a lei. Que lei? A lei de Moisés, de recolher dízimo dos seus irmãos, do seu povo, ainda que esses tenham descendido do lombo de Abraão. A pergunta que não quer calar é: quais desses intitulados pastores são sacerdotes diretamente da tribo de Levi? Nenhum de vocês é sacerdote oriundo da tribo de Levi. Portanto, vocês não podem recolher dízimo. Vocês não podem cobrar dízimo. Vocês, pastores do Brasil, intitulados pastores, estão em um enriquecimento ilícito. Vocês estão em um enriquecimento ilícito. Vocês não têm autonomia, autoridade para recolher dízimo. Vocês não são sacerdotes da tribo de Levi. Larga de enganar o povo mentiroso. Larga de enganar o povo mentirosa. Larga de enganar vocês pastoras aí, pastores. Vocês são mentirosos, vocês são falsos profetas, vocês são enganadores. Fala a verdade para o povo, prega a verdade pelo amor de Deus. Larga de enganar o povo. Vocês não têm autoridade para recolher dízimo.
Vocês não são sacerdotes da tribo de Levi? E por que vocês cobram? Porque vocês são mercenários. É somente mesmo para levantar os impérios de vocês. E fica dizendo, esse carro aqui foi o pai que me deu, eu sou abençoado. E os incautos, os gadinhos, os gados, meu pastor é uma benção. Deus está abençoando meu pastor. Tu viu o carro brindado dele? Foi Deus que deu. Deus o quê? Tá roubando, meu irmão. Roubando com a Bíblia na mão, roubando com o nome de Deus. Claro, é fácil. Se eu fosse falso profeta, se eu fosse mercenário pelo conhecimento que eu tenho de Bíblia, era abrir um templo aqui com o nome de igreja, começar a fazer campanha, começar a distribuir envelope, pronto, eu estava rico. Por que eu não faço isso? Porque eu tenho temor de Deus. Eu respeito o nome de Deus, mas esses vira-lata não respeitam o nome de Deus. Muitos deles são maçons. Muitos deles não creem nem que Deus existe. O nome Jesus na boca dessa gente é uma grande fonte de lucro. É uma grande fonte de renda. É só din-din, é só dinheiro. Mas está sendo denunciado por mim nessa live. É para cima deles. E se você não gostou, meu irmão, vai reclamar com Deus. Gostou não? Eu estou pregando um evangelho. Eu estou falando o que está escrito. Está aqui dentro, ó. O que eu estou pregando está aqui escrito na palavra. Está na Bíblia. Está no evangelho. E eu encerro dizendo algo para vocês. Tito capítulo 1, versículo 11, pregou Paulo e prego eu. É preciso fazê-los calar. Porque eles andam pervertendo, destruindo famílias inteiras. Ensinando o que não convém por torpe ganância. O sistema ensina por torpe ganância. O Deus dos intitulados pastores do sistema religioso é Mamon. É o fio metal. É a grana. Mas eles usam como desculpa isso aqui, ó. Ele diz assim, ó, nós estamos fazendo a obra de Deus. Quá, quá. Quem somos nós para fazer a obra de Deus? A obra de Deus, meu amado, já foi feita pelo seu único representante na terra, Jesus Cristo. Quando ele jogou braço para a direita, braço para a esquerda, ele disse, acabou, terminou, tetelestai, está pago, está consumado, acabou. Ele sim fez a obra de Deus. A obra de Deus, meu amado, não está em fase de acabamento. A obra de Deus já foi completa, concretizada com a morte do Messias na cruz. Certa feita, Jesus de Nazaré estava pregando o livro histórico de João, capítulo 6, versículo 28 e 29. A Bíblia diz que uma grande multidão olhou para Jesus de Nazaré e perguntou, Senhor, que faremos para fazermos as obras de Deus? Jesus disse, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que o Pai enviou. Então, fazer a obra de Deus hoje é só crer no sacrifício vicário, expiatório de Cristo, naquele madeiro, e repartir o pão com o próximo. Eu estou comendo pão, meu amigo tem fome, eu reparto no meio. Eu tenho uma blusa, meu amigo não tem, se eu tiver condições, eu dou uma blusa para ele, eu visto quem está nu, eu dou água para quem tem sede, eu dou comida para quem tem fome. Esse é o evangelho, essa é a obra que o Pai quer que a gente faça, repartir o pão com o próximo. O resto é religião criada por homem para ganhar dinheiro. Esse é o verdadeiro evangelho. Só que os religiosos me odeiam. Os religiosos estão aí. Eles me odeiam porque eu não faço o que eles fazem. Os religiosos me odeiam quando eu prego essas verdades para eles cancar essas verdades bíblicas. Eles pulam igual pipoca. Não pode ser. Como? Quer dizer que eu não tenho que dar dízimo? Não, senhor. E eu não preciso fazer sacrifício? Não, senhor. E eu não preciso estar de segunda a segunda dentro de um templo religioso? Não, senhor. E nem precisa frequentar o templo religioso onde se prega a lei de Moisés. Ah, se eu não preciso frequentar templo religioso, se eu não preciso dar dízimo, se eu não preciso fazer sacrifício, eu tenho que fazer o quê? Pregou Paulo e prego eu. Gálatas capítulo 5, versículo 14. Toda a lei se resume numa só palavra, nessa, amará o teu próximo como a ti mesmo, pois quem ama seu próximo já cumpriu toda a lei. Ame teu próximo, meu amado, só isso. É só amar o próximo. Acabou. E se eu adulterar? Se você for um filho do Pai escolhido para a salvação, o Pai te corrige, te açoita e te disciplina. Agora, abrir mão de você, Deus não abre. Uma vez salvo, salvo para sempre. Então, eleitos, abençoados,
Essa é a mensagem do Evangelho. Essa é a mensagem do Evangelho do Cristo ressuscitado. Repito, eu não sou contra os pastores, porque pastor no Evangelho é dom. Pastor no Evangelho não é cargo e nem título religioso. Quem inventou esse negócio de título e cargo religioso foi a religião católica. Pastor no Evangelho é dom. E Deus dá o dom para quem ele quer, o dom de pastor. Pregou o apóstolo Paulo e prego eu. Efésios capítulo 4, versículo 8. E ele subiu no alto, levou cativo em cativeiro e deu dons aos homens. Aí Paulo vai mostrar esses dons no versículo 11, Paulo disse, e ele mesmo deu uns para pastores, dom, e outros para evangelista, dom, e outros para doutor, profetas, dom, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos. Pastor é dom, meu amado. E Deus dá o dom para quem ele quer. Agora, pastor como título, só existe um, Jesus Cristo. Ele é pastor. Tu te lembras que ele disse no livro histórico de João, capítulo 10, versículo 8, todos quanto vieram de mim são ladrões e salteadores? Tu te lembras que no versículo 11 ele disse, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas? E ele deu sua vida pelas ovelhas, que foi o povo de Israel, e através do seu sangue derramado atraiu nós gentios ao Pai, naquele madeiro, naquela cruz. A pergunta que não quer calar é, quais desses intitulados pastores, bispo e pastoras aí, que morreu na cruz e derramou sangue? Nenhum deles, portanto, não são pastores. Não é não? Não, senhor. Pastor só existe um, que é o Cristo ressuscitado. Agora, pastor no Evangelho é dom. Eu estou aqui no dom de profeta, porque o profeta no Antigo Testamento, no Antigo Pacto, não vinha trazer palavra de bênção, não vinha trazer palavra de prosperidade. Profeta no Antigo Pacto vinha denunciando tudo que era engano. Eu estou aqui atuante no dom de profeta. Eu estou denunciando o sistema. Eu estou denunciando o engano. Eu estou denunciando as heresias do sistema religioso. E repito, a minha luta não é contra meus irmãos evangélicos. Eu os amo no amor de Cristo. Porque meus irmãos evangélicos são vítimas do sistema, assim como eu um dia fui vítima do sistema religioso. Eu os amo no amor de Cristo. A minha luta, meu amado, é contra o sistema. Só que nessa minha luta contra o sistema, eu contrario inimigos. Porque Paulo disse em Gálatas capítulo 4, versículo 16, para os irmãos da Galácia do Sul, tornei-me porventura vosso inimigo por vos pregar a verdade? Eu vos tornei vosso inimigo por vos falar a verdade? Então, quem fala a verdade, vira inimigo da turma. Quem prega a verdade, vira inimigo da turma. Mas é para cima deles. Pode chamar pastor presidente aí, pode chamar presbítero, pode chamar pastor presidente de convenção, pode chamar teólogo, pode fazer a reunião, pode vir tudo contra mim. Eu vou dizer para vocês que a mensagem agora é graça, só pela graça, e só a graça de Cristo nos basta e ponto final. É tudo pela graça, meu amado. Não tem honra para vocês. Nesse novo pacto, na graça, na nova aliança, a honra, a glória, o domínio, o louvor só pertence ao Cristo ressuscitado. A honra não pertence aos teus canudos. A honra não pertence ao teu título. A honra, doutor, não pertence ao teu anel. A honra, a glória, o louvor só pertence ao Cristo, o ressuscitado. É dele a glória, não tem para ninguém. Graça e paz para todos. Eu vou fazer uma breve confissão. Paizinho, obrigado por esses minutos aqui pregando o Evangelho da Graça. Obrigado. Empurra um pouco mais essa espada do Espírito no coração dos irmãos. Fala conosco de uma forma especial. Paizinho, eu sei que muitos pastores que estão no sistema virão para a graça. Muitos intitulados bispo, pastoras, apóstolo da nova era e pastor virão para a graça. Eles vão pregar esse evangelho da graça. Muitos virão para a graça. Assim como o Senhor me escolheu, teve misericórdia de mim, me tirou do sistema manipulador e corrupto, o Senhor também vai tirar meus irmãos que estão lá presos no sistema. E eles vão pregar o verdadeiro evangelho da graça, porque muitos são escolhidos teu.
Muitos são eleitos. Muitos se intitulam os pastores e estão no sistema, estão lá no engano, mas são escolhidos, são eleitos. E virão para a graça para pregar também esse verdadeiro evangelho. Pai dos Espíritos, se conosco. Amém. Melhor tarde para todos. Graça e paz para todos os irmãos. Eu tenho 2 canais aí no YouTube. Todos os 2 canais estão assim. Fabiano Santana, Pregador da Graça. Se inscreva no meu canal no YouTube e aperte o sininho para vocês receber todas as notificações. Vamos que vamos, pregando o verdadeiro evangelho da graça e denunciando o sistema religioso, que é um sistema manipulador e enganador. Enfim, maior tarde, graça e paz. Fui.